Olá, sejam todos bem-vindos ao GenetiCast, uma produção do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFV, o G Melhor. E esse é o nosso segundo episódio da série A Equação do Melhorista, em que estamos explorando um pouco mais sobre esse tema. Na conversa de hoje, eu, Marco Antônio Peixoto, estou com a Alice Santana. Olá, Alice. Olá, Marco Antônio. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alice. Eu faço parte do G Melhor e é uma satisfação muito grande estar com vocês em mais um episódio do GenetiCast. Hoje nós vamos conversar com dois pesquisadores. O primeiro deles é o professor Rodrigo Oliveira de Lima. O professor Rodrigo é engenheiro agrônomo, mestre em genética e melhoramento e doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, em parceria com a University of Wisconsin. Atualmente é professor adjunto no Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa e atua na área de melhoramento de milho, desenvolvendo projetos na área de seleção recorrente, desenvolvimento de populações, linhagens e híbridos de milho para condições de solos pobres em nitrogênio, seleção genômica e de UOS. Seja muito bem-vindo, professor Rodrigo. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite do G Melhor, para fazer esse podcast. E eu acho que é uma iniciativa bem interessante que vocês vêm fazendo. E agradeço, por ter me convidado mais uma vez para falar sobre esse assunto. Nós que agradecemos, professor Rodrigo. A nossa outra convidada é a Michele Cossobon. Ela possui graduação em agronomia e mestrado em agronomia com ênfase em genética e melhoramento de feijão pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa na área de genética e melhoramento de feijão. Atualmente é melhorista de soja na Seedcorp HO Genética. Seja muito bem-vinda, Michele. Olá, pessoal. É um prazer estar fazendo parte aqui desse dia com vocês. Eu acho bastante importante estar retratando um pouquinho aí das experiências que a gente vem vivendo, principalmente tenho um carinho muito enorme pela UFV, uma interação muito grande com o professor Rodrigo também, e é muito prazeroso a gente estar aí nesses encontros, nesses momentos, para trocar essas experiências. Eu agradeço. O tema do episódio de hoje é voltado, como a gente já falou, para a equação do melhorista. No nosso primeiro episódio sobre a equação do melhorista, a gente teve com o professor Leonardo Beri e ele nos falou sobre algumas ferramentas que surgiram recentemente, que são empregadas em programas de melhoramento e que também impactam o nosso ganho com a seleção, como, por exemplo, a seleção genômica, speed breeding e inteligência artificial. A primeira pergunta que a gente teria para vocês seria, dentre os componentes da equação do melhorista, qual que é o principal foco do programa de melhoramento de cada um de vocês? Podemos começar com o professor Rodrigo. Bom, como a gente trabalha no programa de melhoramento que envolve todas as fases, nós sabemos que a equação do melhorista envolve os fatores de variância genética, a herdabilidade do caractere, tudo isso por um denominador comum, que é o tempo, que nós temos explorado no nosso programa de melhoramento, é aumentar a variabilidade genética do nosso programa. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem introduzido o germoplasma temperado, principalmente porque a base genética do programa de melhoramento estava um pouco estreita, apenas com material tropical. Então, a gente tem inserido germoplasma temperado há uns 5 anos, populações, linhagens de material que são algumas populações temperadas, algumas populações que são temperadas, mas que já têm algum sangue tropical. E isso tem feito aumentar a variabilidade genética do nosso programa de melhoramento e, consequentemente, o ganho do nosso programa. Uma outra coisa que nós temos desenvolvido é o indutor de haploidia dentro do nosso programa de melhoramento. De uns tempos para cá, a gente, usando um indutor público, mas que não é tão bom, a gente tem trabalhado para melhorar esse indutor de haploidia e, concomitantemente, a gente está começando a usar a indução de haploide para desenvolver linhagens via duplo haploide e diminuir o tempo de obtenção de linhagens no nosso programa de melhoramento. Isso é uma outra coisa que nós estamos utilizando para melhorar o ganho. E, do ponto de vista de estatística, o que a gente vem usando ferramentas como de modelagem, por exemplo, a análise espacial, para diminuir um pouco o ruído da herdabilidade, diminuir um pouco do erro, experimentos em mais locais, para maximizar o ganho para mais locais e conseguir estimar aí melhor a herdabilidade. Uso de matriz de parentesco, principalmente na parte de estimação de componentes de variância, tanto para de alelos quanto para progênies em desenvolvimento, linhagens. Então, tudo isso que nós estamos fazendo para tentar aumentar o ganho, seja na parte de melhorar, aumentar a estimativa da herdabilidade, aumentando a variância genética ou diminuindo o ruído, que é a nossa variância residual,
o nosso erro experimental, tudo isso vai levar a um aumento no ganho de seleção. Infelizmente, nós estamos numa região em Viçosa que tem ano que a gente não consegue fazer 2 estações por ano. Muitas empresas conseguem fazer isso, principalmente Tocantins, você consegue até obter 3 gerações por ano devido à temperatura mais alta e à ausência da estação de inverno. Então, aqui em Viçosa, a gente às vezes faz uma geração ou 2 gerações no máximo. Então, a gente não consegue avançar e a gente passa a usar outras ferramentas para tentar melhorar o ganho de seleção. Professor, você chegou a mencionar que você está colocando o novo germoplasma dentro do seu programa de melhoramento para, no futuro, conseguir alcançar o ganho. É nítido porque o programa de melhoramento ele não é desse ano para a próxima safra. Então, ele demanda um tempo. A partir disso, você começou ali o seu programa com algumas linhagens, até você obter um híbrido lá na frente, demora, em geral, 5 a 7 anos. Mais ou menos isso. Você já tem conseguido perceber essa diferença de colocar? Porque você falou que a diversidade tem aumentado, mas e o seu ganho lá nos seus híbridos, nos seus materiais? Já tem percebido? O que acontece? Nosso germoplasma tropical, tanto o germoplasma que a gente herdou da UFV na época que eu assumi o programa de melhoramento, quanto o germoplasma tropical que é utilizado para desenvolver híbrido no Brasil, ele é um germoplasma que tem uma base genética muito complexa. Porque a nossa principal instituição de pesquisa pública, que sempre trabalhou à frente de germoplasma tropical, sem foco em desenvolver híbrido, foi o CIMMYT. Sempre foi, e é ainda o CIMMYT, o Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo. Porque quando a gente fala em germoplasma temperado, é completamente diferente, porque as universidades americanas sempre foram muito organizadas. E aí, voltando para o tropical. Então, você tem uma base genética muito complexa e que até há 30 anos atrás, na década de 90, houve uma preocupação muito grande em desenvolver populações e melhorar populações sem levar em considerações padrões heteróticos, grupos heteróticos. Isso é um fato. E esse material tropical é um material que ele tem além da base genética complexa, o segundo ponto é que você tem como característica um índice de colheita baixo. O que isso significa? Você tem muita parte vegetativa e pouco grão, comparado com o germoplasma temperado. São materiais maiores e são materiais que são menos eficientes na produção de grãos. Então, há alguns anos, as empresas de melhoramento já vêm fazendo essa introdução de germoplasma temperado para o material tropical. Do ponto de vista, para você melhorar o padrão heterótipo, porque são materiais de origem distintas, então você vai ter muita heterose quando cruzado com o seu material tropical. E do ponto de vista de você melhorar principalmente 3 características, que é a arquitetura de planta, porque quando você melhora a arquitetura de planta dos materiais, você consegue colocar uma população de plantas maior. Nós sabemos que os cereais, como o milho, ele é muito responsivo ao aumento de população de planta, porque o principal componente de produção é o número de grãos, o número de espiga está relacionado. E aí você consegue melhorar a arquitetura de planta, melhorar a produtividade e precocidade. Nós vivemos num país onde a gente faz 2 ou 3 safras, dependendo da área, e quando você consegue diminuir o número de unidades calóricas para atingir o florescimento e posteriormente para o milho perder água, depois da maturação fisiológica, isso é importante para você reduzir o tamanho da estação, o tamanho do ciclo da cultura e conseguir colocar outra cultura, ou mesmo, quando nós estamos falando de safrinha, é uma estratégia de escape para a seca. Então, os materiais temperados, ele tem como característica precocidade, arquitetura de planta que nós falamos moderna. As empresas americanas, hoje, elas estão 15, 20 anos à frente nessa parte de melhoramento, que você consegue colocar uma população de plantas mais alta. E, além disso, consegue também melhorar o padrão heterótipo, quando cruzado com esse material tropical, que é um material que tem uma base genética complexa. Nós não temos grupos heteróticos bem definidos, como os americanos têm, o Steve Stalk e não o Steve Stalk. O nosso milho tem uma mistura muito grande de raças, quanto eles não têm. Então, as empresas têm introduzido. O que a gente tem visto é que a gente tem ganhado muito em precocidade e também em arquitetura de plantas. Uma população de plantas maior, com certeza, vai produzir mais. Um padrão de espiga muito diferente dos cruzamentos tropical-tropical. E essa possibilidade de você ganhar aí 15, 20 dias na colheita, ou até 30 dias, dependendo do material. Então já está bem visível, assim, há 5 anos após esse início de introdução de material, algumas características já estão bem visíveis do programa. Já estão bem visíveis algumas características. E agora nós estamos com uma parceria com a Universidade de Iowa, com o Dr. Thomas, e nós estamos importando mais 196 linhagens que serão avaliadas no Brasil.
e já foram avaliados nos Estados Unidos, e são linhagens que vieram de populações que eram tropicais, foram adaptadas por 30 anos numa condição temperada, obteve as linhagens, agora a gente quer saber como é que elas se comportam, tanto no comportamento per si, quanto em cruzamento com testadores tropicais do nosso programa. Então, essa parte de introdução de germoplasma é de interesse, eu diria, mundial. A China tem feito isso, as empresas no Brasil têm feito isso, só que as empresas é mais fáceis, né, as multinacionais, porque elas têm germoplasma tropical, germoplasma temperado, talvez a Michelle sabe até melhor do que eu, e as pequenas têm esse problema de você fazer a importação, mas os ganhos são visíveis. Hoje, muitos dos materiais que são líder no mercado têm muita genética temperada, principalmente na safrinha, principalmente na região mais ao sul, né? Lógico que na região tropical baixa não tem como por causa das doenças, das altas temperaturas, mas em regiões que têm altos tetos produtivos, regiões mais subtropical ou em regiões altas, muito material com muito sangue temperado já nas empresas. E a gente tem feito isso a nível de universidade para treinar estudante e também para melhorar o nosso foco, que é desenvolver linhagens para empresas no futuro, daqui 5, 10 anos. Extremamente interessante, professor. E, Michelle, falando um pouquinho agora do seu programa de melhoramento, qual que seria, então, o principal foco aí, tendo em vista os componentes da equação do melhorista? Bom, eu acredito que dentro do que a gente vem desenvolvendo, principalmente tratando-se de soja, né, que é o foco do nosso trabalho, especificamente na HO genética, é gerar essa variabilidade, tendo uma intensidade de seleção bem precoce. Então, isso tem sido um dos grandes diferenciais das empresas que vêm se destacando no mercado. Inclusive, a empresa que eu faço parte atualmente, ela tem 5 anos e já tem 12% do market share. Isso se deve a muitas dessas estratégias. Só que é muito importante ter sempre em mente que a intensidade de seleção ela tem que estar acoplada a programa paralelo de geração de variabilidade. Então, muitas vezes a gente ouve, e isso não é diferente, né, seja em instituição pública ou privada, a teoria do cruzar bom com bom. Isso é extremamente importante, porque você está querendo gerar sempre coisas melhores do que já existe no mercado. Porém, a introdução de novos materiais e próprios genes nativos é algo extremamente necessário, tratando-se de uma cultura autóctone. Né? Hoje a gente percebe nitidamente, por exemplo, grandes dificuldades de resistência a algumas raças de nematóides, principalmente, né, um grande problema no cerrado brasileiro, a própria fitófora, mancha-alvo aqui no sul do Brasil, e isso é importante destacar porque muitas vezes está ressurgindo doenças que até pouco tempo atrás era tido como controladas. E nessa variabilidade de clima que vem apresentando, por exemplo, como um ano igual esse, que a gente ouve falar tanta coisa que vem acontecendo de diferente, planta quebrando, abertura precoce de vagem no cerrado brasileiro, isso se deve também ao melhorista ter em mente o quanto que é importante dentro da própria equação do melhorista estar gerando essa variabilidade. Então, dentro do foco do programa de melhoramento, com certeza, independente de onde você esteja atuando, é sempre desenvolver características que aumentam o potencial produtivo daquela cultivar. No entanto, os caracteres indiretos, né, como resistência à doença, tem sido o principal foco. E é importante ressaltar, dentro de todo esse contexto, que existem hoje ferramentas que nos auxiliam muito e não só na Seedcorp, como na maioria das empresas, fazem uso, né? Que são a fenotipagem em larga escala, né? Você está trabalhando muitas vezes com uma base genética um pouco mais estreita, então você não consegue ter uma nitidez, por exemplo, da alocação de grupo de maturidade na soja, né? Então, você faz uso de fenotipagem em larga escala. Com certeza, o menor custo hoje do uso de marcador molecular, que pode associar um maior uso de data points, tem sido algo bastante usado e que tem facilitado a aceleração do progresso do programa, e também ferramenta para coleta de dados, né, como o uso de drones, o uso de estações meteorológicas para, de certa forma, conseguir juntar essas informações e gerar algo que agregue no produto final. Como o professor Rodrigo comentou, né, falou bastante na questão de ferramentas bastante utilizadas nos programas de milho. O próprio milho safrinha, até algumas décadas atrás, não era tão expressivo. E hoje ele detém grande parte da área de produção no Brasil. E isso, indiretamente, cria uma pressão na cultura que é paralela, que é a soja. Então, nós temos o desafio de sempre estar desenvolvendo cultivares com hábito indeterminado, precoces, porque o produtor ele quer ganho, ele quer ter sempre o maior dentro da sua área, para ele conseguir tirar mais de produtividade e de maior eficiência, é o que ele busca. E os programas, eles são pressionados a isso. E
avaliar o maior número possível de linhagens e populações. Isso, com certeza, é um diferencial muito grande nos programas de forma geral. Nós conseguimos conduzir, como a maior parte das empresas, o avanço de inverno no Tocantins, e isso traz um ganho. Os próprios programas de milho, né, conseguem desenvolver, como o professor falou aí, 3 safras, então se ganha muito. Mas o fator tempo é algo que nos move, associado ao desenvolvimento de cultivares cada vez mais precoces. Paralelo a isso, é importante ressaltar que a introdução de novos materiais, o envolvimento de novas combinações, eles facilitam, então, para que o programa tenha um ganho de seleção, um ganho genético, porém, associado a isso, sem deixar de lado a introdução de novos materiais. Que muitas vezes é importante destacar, principalmente na iniciativa privada, que os programas de melhoramento, eles não são direcionados a administrar só o programa. Tem toda uma questão de interação com outras elos dentro da cadeia da empresa, que é a questão de disponibilidade de recurso, que não é diferente de uma instituição pública, que tem que ser administrados. Então, muitas vezes a gente tem ferramentas que a gente sabe que podem ser utilizadas de uma forma mais efetiva, a empresa tem estratégias que tem que ter essa associação na disponibilização de recursos para todos. Então, com certeza, precocidade de seleção associada à introdução sempre presente de novos materiais, de novos germoplasmas, interação entre empresas também, né, como a gente sabe. Por exemplo, a Sidcorp HO Genética, ela faz uso de biotecnologias desenvolvidas por grandes multinacionais. Então, essa interação e saber o que está sendo desenvolvido é bastante importante na elaboração das estratégias internas da empresa, né? O direcionamento dos seus programas estão muito associados a isso. Extremamente interessante escutar essa questão de tanto o programa do professor quanto o programa do Michele estar preocupado com a parte de diversidade genética. Eu escutei de uma melhorista, acho que foi no ano passado, de uma empresa de multinacional. Ela falou assim, no meu programa de melhoramento, diversidade genética não é importante. Por que não é importante? Porque se eu precisar de diversidade genética, eu vou entrar em contato com o outro programa de melhoramento que a mesma multinacional tem em outro ponto e falou, precisa de mais diversidade. Aí a empresa ela consegue fazer isso. Então, para aquele ponto específico, não seria problema essa questão de perda de diversidade. Ela pode meter a intensidade de seleção que ela quiser, focando em produzir um produto, que se ela necessitar de diversidade genética, ela teria, né? A empresa grande teria essa capacidade. Mas eu nunca tinha escutado assim, dessa forma, né? Eu sei que a gente tem essa questão de ter que estar manuseando sempre, olhando o ganho, mas também a diversidade, mas que isso não seria algo tão presente, baseado nesse fato que eu tinha escutado. Ô, professor Rodrigo, só uma pergunta. Dentro do programa de melhoramento, tem uns cruzamentos tropicais com tropicais, tem cruzamentos tropicais com temperadas, como o senhor tinha falado, né, para tentar trazer para dentro do seu material, para o seu germoplasma, as características de interesse do germoplasma temperado, né, arquitetura ereta, precocidade, mas também é possível fazer cruzamentos de temperadas com temperados, gerar híbridos temperados, e qual seria o desempenho desse material quando faz o cruzamento e o objetivo de se ter esse tipo de cruzamento entre materiais temperados? Bom, é muito interessante a pergunta que você fez. Nesse caso aí, uma das coisas muito importantes em porta germoplasma temperado é porque, tipo assim, eles têm um trabalho de 100 anos de grupo heterótipo. Então, tem 100 anos que eles estão fazendo melhoramento para melhorar a heterose. Então, uma das coisas muito importantes quando a gente importa material é você não perder o grupo heterótipo que você está importando. Então, mesmo que você vai introduzir e não vai usar a linhagem indiretamente, quando você for usar essa linhagem como fonte de alguma população base, é importante você fazer 2 ou 3 retocruzamentos para não perder o grupo heterótipo. E, pensando em cruzamento só dentro de temperado, dependendo do seu nicho de mercado, você pode ter um híbrido comercial a partir disso. Então, nós temos híbridos comerciais que vão muito bem, e os 2 genitores são linhagens 100% temperadas, ou muito temperadas, principalmente para a região mais temperada, mais ao sul do Brasil, região de alto teto produtivo. No próprio milho pipoca, o que a IOC tem feito é isso, ela não faz melhoramento no Brasil, pelo que eu sei, né? Não sei se é verdade, faz só a introdução do híbrido, testa os híbridos que são temperados e lança aqueles híbridos que são temperados aqui no Brasil. O foco de fazer cruzamento temperado com temperado pode ser o próprio híbrido comercial, ou também, se você traz um número X de linhagens temperadas, você, a partir daquele número que não precisa ser muito grande, você pode gerar novas populações base
cruzando as linhagens que foram boas na condição tropical, dentro do grupo heterótipo, para gerar novas populações base de material temperado e não precisar ficar importando sempre linhagens. E os cruzamentos temperado tropical, você pode fazer a mesma coisa, você pode desenvolver populações base, novas linhagens que tenham a genética temperada, e aí dependendo da condição que você vai lançar, 50%, 25%, 12,5% por retrocruzamento, você pode ter um material que é mais temperado ou mais tropical, mas que tenham as duas genéticas, você vai ganhar tanto a intolerância à seca, a estresse abiótico e a doença que o material tropical tem, quanto a precocidade e arquitetura de planta que o material temperado tem. E você pode lançar o híbrido também diretamente. Só que você tem que pensar na produção de semente, porque muitas das linhagens temperadas que vêm, elas têm problema de produção de semente e tem problema para ser mãe e tem problemas de produção de grão de pólen para ser pai. Elas são muito sensíveis à temperatura do clima tropical e à condição climática mais presente no tropical. Então, você tem problemas de produção de pólen. Por isso que é muito difícil, de empresa pequena, você desenvolver um híbrido 100% temperado do ponto de vista comercial. Numa empresa grande é mais fácil, porque você tem N linhagens, por exemplo, a Bayer tem milhares de linhagens nos Estados Unidos, traz para cá e vai achar algumas que vão bem aqui, do ponto de vista de produção de semente, do ponto de vista de produção de grão de pólen. Mas, quando eu vejo empresas pequenas, universidade, o foco talvez seja desenvolver novas linhagens através de populações base, populações de melhoramento, que têm como fundadores genitores temperados também, para ter linhagens com a genética mais temperada. Não sei se eu respondi. Uhum. Bom, então, dando continuidade às nossas perguntas, aos nossos convidados, a Michelle até comentou, né, que existem hoje diversas ferramentas, o melhorista muitas vezes sabe de novas ferramentas que existem no mercado, que estão sendo lançadas até mesmo no meio científico, mas eu gostaria de saber de vocês como que tem sido a evolução do programa de melhoramento frente a essas novas tecnologias e quais seriam os principais desafios vivenciados no melhoramento para a implantação dessas tecnologias dentro de um programa de melhoramento? Bom, eu acredito que, começando pelo desafio, é reunir todas essas informações, mantendo o foco do programa. Então, por algumas experiências, já também em outras empresas, muitas vezes tem mudanças de estratégias no meio do caminho. Então, é um dispêndio de tempo, de recurso. E eu sempre falo, o simples não sai caro no início. Então, você tem que ter muito o foco no que você quer desenvolver. O nosso programa, por exemplo, ele é focado em desenvolver materiais que atendam nichos específicos dentro das regiões que elas estão instaladas, né? Que é a região do Cerrado, aí, expandindo para a Bahia, que é onde a empresa está instalada há mais tempo, e agora no sul do Brasil. O uso de ferramentas que possam associar essas tecnologias de forma direta. Então, como eu comentei, nós temos que fazer fenotipagem em larga escala, ok? Nós precisamos de informação de muitas linhagens. Ir lá, ficar coletando informação de grupo de maturidade, linhagem por linhagem, é interessante, porém, nós podemos fazer usos de recursos, como a análise de imagens por drone. Não adianta, dentro de um contexto de um programa que está querendo desenvolver materiais, por exemplo, para a região sul do Brasil e Argentina, direcionar o foco para ficar buscando outras informações. Se o foco é desenvolver algo que atenda a precocidade, desenvolvimento de materiais com características a determinadas doenças, é importante ter isso bem retratado, né? E aí que entra as estratégias das empresas. Eu acredito que está muito relacionado também o uso dessas tecnologias ao foco. Outras empresas, né, maiores, elas, por exemplo, fazem muito uso de predição. Mas qual que é o objetivo, qual que é o foco de desenvolver? Isso está sendo muito bem estabelecido, porque senão você está gerando um outro problema, né, que é um custo e um tempo, uso de recursos humanos que dentro da empresa é o mais caro, né, e para o desenvolvimento de materiais que atendam. E além do uso né, como você perguntou, frente a novas tecnologias, é muito importante sempre ter em mente para quem você está desenvolvendo. Muitas vezes o programa de melhoramento ele se perde no meio do caminho porque
perde esse foco. Por exemplo, um programa de melhoramento numa empresa, ela tem que saber qual o resultado que o desenvolvimento de produto está gerando, que é o posicionamento de uma nova cultivar. Porque aquela genética que está sendo testada para posicionamento do produto para o ano que vem o produtor plantar, ela também compõe genética de produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, saber esse comportamento, como ele está sendo atuando, é bastante importante. Por exemplo, nosso programa, hoje, ele faz uso das biotecnologias de Conquest Enlist, né, que são resistência a pacotes de herbicidas lagartas, o Intacto Extend. Eu conhecer como é a dinâmica, por exemplo, que um produtor do Rio Grande do Sul em relação a um produtor da Bahia. Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo prático, um tempo médio de uma cultivar de soja no Rio Grande do Sul, sendo plantada, é de 8, 10 anos. Na Bahia, é 4 ou 5. Ambos são produtores. É associado muito à cultura também. Um produtor gaúcho talvez seja mais conservador do que um produtor da Bahia. Então, essa visão da tecnologia em si, não só do programa, não só ter as melhores ferramentas, não só ter os melhores programas de bioinformática, não ter só as melhores... a empresa disponibilizou para eu avaliar tantos SNPs. Não é só isso. Então, é bastante importante ter essa contextualização para que seus desafios sejam menores, porque às vezes um excesso de informação gerada é um excesso de custo e a informação não é consolidada em produto, porque a empresa é movida ao desenvolvimento do produto, que é uma cultivar, caso do milho híbrido. E na sua opinião, professor Rodrigo, quais são os principais desafios na implantação dessas novas tecnologias dentro do seu programa de melhoramento? Bom, eu acho que a Michelle falou uma coisa aí que é muito interessante mesmo, essa questão do foco. Eu só vou complementar alguma coisa assim que eu acho para afirmar novamente sobre isso, é que a gente vê isso acontecendo às vezes em algumas empresas. Assim, a gente não pode citar nome, mas a gente vê algumas empresas que se perderam ao longo do caminho por falta de foco. Mas, por que acontece? O que eu vejo de fora, assim? A Michelle vê isso muito melhor do que eu. Mas o que eu vejo de fora? Por exemplo, a empresa contrata um determinado profissional que usa uma determinada ferramenta, esse profissional cresce na empresa e ele vai contratando mais gente e aquilo que era tradicional talvez vai perdendo espaço. E aí de repente, você perdeu o seu foco. Então, eu vejo algumas empresas que eram até na soja, quase líder do mercado de soja, que se perdeu, mas estava fazendo várias coisas. Qual era o foco de uma empresa que eu conheço? Não sei. Isso já ouvi outros melhoristas de soja também falando. No caso do milho também, eu conheço empresas que se perderam ao longo do tempo e graças a outras coisas elas se recuperaram, mas que também perdeu o foco por uso de muita informação, o uso de muitas ferramentas, negligenciando as coisas simples primeiro, negligenciando as coisas simples. Então, isso acontece muito do ponto de vista de melhoramento. Então, isso que eu acho que é um desafio. Você encontrar profissionais, tanto nas empresas, ou mesmo profissionais que estão recém-formados, que têm um conhecimento muito bom de melhoramento, um conhecimento bom de genética quantitativa e que conhecem essas ferramentas modernas para saber como aplicar para não perder o foco. Então, isso é uma coisa. Do ponto de vista público, eu acho que o principal desafio ainda para a gente testar, né? Porque aqui no setor público, nós temos mais prazo e menos pressão. Então, para a gente testar essas ferramentas, às vezes falta dinheiro, né? Mas eu acho que esse uso de muitas informações, às vezes, leva as pessoas a isso. Vou citar só um exemplo. Na década de 90, quando começou o mapeamento de QTL, não se falava mais em melhoramento que não usasse QTL. Mas e aí? Quantas cultivares de milho que foi desenvolvida utilizando algum tipo de QTL? Entendeu? De repente, surgiu a seleção genômica, a de WOS, mapeamento associativo, e o QTL não serve para mais nada. Então, você tem muita informação e falta juntar essas informações dentro de um programa de melhoramento para desenvolver cultivares. Outro exemplo, nós conseguimos fazer trabalhos fantásticos, a gente não publica nada com isso, mas, por exemplo, tem um conhecimento de algumas empresas que usam 20 marcadores microsatélite de milho, para milho, 20, 15 marcadores microsatélite para separar material, para direcionar alguns cruzamentos. Se você mandar um trabalho com isso, não serve para nada. Uma coisa simples, barata, que é muito mais fácil do que você genotipar com 1 milhão de marcadores. Então, a gente está deixando as coisas simples de lado e focando só no que é complexo, porque acha que vai resolver o problema. E muitas empresas estão perdendo foco. Eu vejo empresas grandes, inclusive. E você, caro ouvinte, está gostando? Nossa conversa está muito interessante. Vamos continuar o bate-papo com o professor Rodrigo e com a doutora Michelle no próximo episódio.
Nele, vamos continuar debatendo sobre a equação do melhorista e sobre importantes aspectos relacionados à formação profissional e à condução de programas de melhoramento. Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, além do nosso site www.gmelhor.com.br para deixar o seu comentário, crítica, sugestão ou até mesmo trazer temas para os próximos episódios. Em nossas redes sociais e no nosso site, você pode saber mais sobre os nossos eventos e novos episódios do GenetCast. E como você sabe, toda primeira segunda-feira do mês, um novo episódio. Um grande abraço e até mais!